Bom dia, meninas. Ops. Vamos dar início a mais uma mentoria, né? Segunda do novo semestre. Nossa mentoria de estudos, né? O que vocês irão estudar nessa semana. Então, eu quero dar boas-vindas às novas, né? Que de repente não participaram da mentoria passada, estão entrando agora. Todo o material vai ficar disponível no Moodle, né? E é liberado por semana. Então, assim que eu terminar a mentoria aqui, eu compartilho com vocês, disponibilizo, né, o material que vocês vão estudar essa semana. Então, bom dia, né, descodificadas, vamos lá. Então, quais serão os estudos da semana? Essa semana, a gente vai dar uma olhada, né, em SEO, UX, UI, hospedagem, Git e GitHub, que são áreas importantes no desenvolvimento e na área de manutenção de um site, né? Claro que cada assunto desse aqui, ele é extenso, né? E o UI UX, por exemplo, daria outra trilha, né? Só de UI UX, que são muitos itens que a gente tem para estudar nessa área, né? Uma área bem grande. Mas assim, eu gosto de trazer, porque a gente gosta de abrir caminhos, né? De mostrar para vocês quais áreas a gente tem também além do código propriamente dito, né? Claro, nossa trilha é de front, então se tu seguir front, não é porque tu não vai ser UI e UX, por exemplo, tu não vai trabalhar na área de UI e de UX, que tu não precise saber, né, dessa área. Então, o chamado full stack que a gente fala, né, é aquele desenvolvedor que vai conhecer um pouquinho de tudo, né? E claro, aí vocês também, se não quiserem ser full stack, vocês vão se especializar em alguma área, né? A área da informática é bem extensa, assim, não necessariamente a gente precisa trabalhar só com código, né? Como eu falei. Então, todas essas ferramentas, né, a gente acaba usando um pouquinho, né? Mesmo que a gente não seja só de UI, de UX, só que se a gente não trabalhe só com SEO, né? A gente precisa saber até para a gente conseguir organizar, né? Nosso site. Para a gente poder trabalhar com o nosso site, a gente precisa saber hospedar. Se a gente trabalhar em um time, numa empresa, a gente tem que aprender a trabalhar com Git, né? Git, GitHub, a gente vai ver ali as diferenças, né? Porque é uma ferramenta que as empresas usam bastante, porque principalmente remoto, né? E presencial também, um time, né? Com muitas pessoas, como é que nós vamos trabalhar no mesmo código? Então, pelo Git, a gente consegue fazer esse particionamento, né, de um código que a gente chama de branches, cada um trabalhar numa parte e depois juntar tudo. A parte de interface do usuário, a gente precisa, né, ter pelo menos uma noção de como o usuário está recebendo, né, o que a gente criou, se está chamando atenção, se está agradável, se as coisas estão legais, né, ah, a aparência. E a experiência do usuário é a navegação, né? Se o site está legal de navegar, se a pessoa conseguiu se encontrar ali, né? Conseguiu fazer uma navegação agradável. Então, tudo isso influencia, né? Na parte de experiência do usuário, de se o usuário vai querer continuar navegando no teu site ou não. E aí, nessa parte de navegação, entra o SEO, né? Que é a busca que o Google faz. Então, o Google ele faz análise em alguns aspectos do site para ranquear, né? Para colocar ele naquela lista de pesquisa que a gente vê quando a gente está procurando por alguma coisa lá no navegador, tá? Então, ao combinar o desenvolvimento e a otimização de sites, é possível criar um site atraente e funcional que atenda às necessidades do usuário. Faltou só comentar aqui sobre a hospedagem, né? Que, claro, se a gente cria um site, a gente quer que todo mundo veja, então a gente hospeda. Então, o SEO, né? Deixa eu ver se eu não pulei. Então, SEO. O que é o SEO? É aquela palavra bonita em inglês de Search Engine Optimization, né? Que refere-se às técnicas usadas para melhorar a visibilidade e a classificação de um site em mecanismos de pesquisa, como Google, Bing e Yahoo.
Isso envolve a otimização de vários aspectos do site, como conteúdo, palavra-chave, meta tags e backlinks. Então, tem todo um esquema por trás aí, né, que o navegador avalia, não só o que a gente enxerga, né? Então, SEO é um conjunto de técnicas e estratégias para sites ficarem melhor posicionados nos buscadores, gerar conhecimento de marca, aumentar o tráfego, converter mais. Porque qual é a intenção da gente quando a gente cria um site? A gente quer que todo mundo veja, né? Quanto mais visitado, mais ele vai ser ranqueado, né? Melhor ranqueado nos navegadores, nos mecanismos de buscas. E aí, o UX, né? Aqui eu estou comentando só um pouquinho sobre cada coisa, e aí depois no material de estudos, eu deixei lá um material falando mais, né, sobre cada assunto, vídeos para vocês assistirem e mais material, né, para vocês darem uma lida. Então, como eu estava falando do UX, né, refere-se à experiência geral que o usuário tem ao interagir com o site, incluindo a facilidade de navegação, a clareza do conteúdo, a velocidade do carregamento e o design, né? Aí, de repente, você está se perguntando, Rafa, mas eu não estudei nada, eu nunca li sobre isso ainda, né? Vocês vão ler agora um pouquinho, mas assim, claro que é uma área grande, né? Que a gente pode fazer cursos e pode se aperfeiçoar. Mas vocês podem já começar a pensar assim, o que que eu gosto de ver quando eu estou navegando na internet, né? O que que me atrai? E o que que não me atrai? Qual é o site assim que eu dou uma olhada e já acho difícil de navegar, acho as cores feias, né? Que coisa esquisita isso aqui, não te chama atenção, não te atrai, né? Então, esses questionamentos e essas percepções que a gente tem quando está navegando é que incluem nessa área de UI e UX. UI, que é a interface do usuário, refere-se aos elementos gráficos de um site, como com os quais os usuários interagem, como botões, menus, formulários e ícones. Um bom design de interface do usuário deve ser intuitivo, visualmente atraente e fácil de usar, né? A gente percebe pela gente. Se a gente começar a precisar ficar procurando alguma coisa num site, se isso não for fácil de achar, o que que a gente vai fazer? A gente vai procurar outro, né? Tem tantos na internet, tem tantas opções de navegabilidade de sites, né? Que a gente não vai ficar perdendo tempo, né? Digamos assim, em um site que não está nos atraindo. Porque hoje em dia tudo é tempo, né? A gente trabalha sempre em cima de tempo. Então ninguém quer perder tempo, né? E depois a hospedagem, né? Se a gente cria um site bonitão, atraente, a gente quer hospedar esse site para as outras pessoas verem. Então, a hospedagem refere-se ao serviço de fornecer um servidor ou espaço de armazenamento para um site na internet. Um bom serviço de hospedagem deve ser confiável, seguro e fornecer largura de banda e espaço de armazenamento adequados para o site. Então, no material eu deixei opções lá para vocês verem que a gente tem opções gratuitas de hospedagem, né? A gente pode hospedar gratuitamente. Nessas hospedagens gratuitas tem as opções de só front, né? Aí se tu já tiver um back-end, tu já não consegue hospedar gratuitamente. Os problemas que a gente tem também, né, com hospedagem gratuita, que pelo fato de ser gratuita, talvez não tenha muito espaço, né, de armazenamento. Talvez, né, gurias, não estou dizendo que é. Talvez não fique sempre no ar. De repente, o site cai de vez em quando, né? Então, a gente fala lá sobre todos esses probleminhas que a gente pode ter hospedando de forma gratuita. Ou se a gente quer trabalhar, né? Não, eu criei um site que eu vou vender meu produto, né? Vou vender um serviço, um produto, sei lá. Ou algum site que vocês queiram trabalhar, né? Isso aqui vai ser minha ferramenta de trabalho e eu vou trabalhar com esse site. Aí existem as opções de hospedagens pagas, né? Que aí a gente não precisa se preocupar com toda essa questão de como hospedar, de tamanho de hospedagem, né? De disponibilidade.
e não são caros, né? As mensalidades não são muito caras para a gente conseguir hospedar. Claro que vai variar no tamanho do site, né? Tem alguns itens ali que influenciam. Mas aí eu deixo para vocês darem uma olhada aí e se inteirarem, né, um pouco sobre este assunto. Depois o Git. A gente fala, vou subir no Git, o Git, o Git, né? O Git, o GitHub. O que que é o Git, né? Então, notem que até o símbolo, né, o logo do Git é diferente do GitHub. Então, o que que é o Git? O Git é um sistema de controle de versão distribuído que é amplamente utilizado para o desenvolvimento de software. Foi criado por Linus Torvald em 2005 e tornou-se o sistema de controle de versão mais popular em uso hoje. O Git foi projetado para lidar com grandes projetos com muitos colaboradores, permitindo que os desenvolvedores rastreiem alterações no código, colaborem com outras pessoas e gerenciem facilmente diferentes versões de um projeto. Ele também fornece recursos como ramificação e mesclagem, que permitem que os desenvolvedores trabalhem em diferentes versões do mesmo código simultaneamente. Então, por exemplo, tem uma página, né, tem um site, e aí a empresa pediu para o time fazer manutenção nesse site. Ninguém vai mexer no código original, né, o que já está feito. O que que vai acontecer? Lá, pelo Git, vão ser criadas ramificações, são branches que a gente chama, que é a criação de partes, né? Que vai pegar partes do código. Então, cada pessoa vai trabalhar na sua branch, né? Na sua parte do código. E vai desenvolver. Quando estiver pronto, daí o time combina. Tal dia tem que estar tudo pronto. Todos vão juntar as suas branches, né? Vão fazer um merge delas, vão unificá-las. E aí sim, né? Disponibilizar esse site alterado para quem está vendo, porque a plataforma também não pode ficar no ar, né? Não pode ficar ali aparecendo que está em manutenção. Então, conforme também, e não necessariamente precisam todas ficar juntas ao mesmo tempo, né? Quem já vai acabando já pode ir agregando ao código essa atualização que foi feita, por exemplo. Né? E assim as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar, né? Do país, do mundo, através do GitHub. Do Git, aliás. E aí o GitHub, né? O que que é o GitHub? A gente está falando do Git, até eu me confundi agora na hora de falar, né? Então, o Git é um software, né, que a gente instala na máquina que vai conseguir fazer esse versionamento, né? A gente vai conseguir fazer os commits, a gente vai adicionar conteúdo no repositório, né? Vai baixar conteúdo do repositório. Então, a gente vai fazer tudo por linha de comando. Eu vou deixar uma sugestão de atividade para vocês treinarem. Porque talvez o que que acontece hoje em dia, né, na trilha 1? Porque assim, o Git ele é bem problemático às vezes, né? Se tu não usar os comandos de forma correta, ele começa a dar erros. Então, lá na trilha 1, o que que a gente faz na trilha 1? A gente só coloca os arquivos, né, dentro de uma pasta em um repositório para poder compartilhar essa pasta, né, para mandar as atividades para mim, por exemplo. E para ficar lá hospedadinho, né, porque o GitHub é uma rede social de código, podemos chamar assim. A gente faz os nossos trabalhos, né, cria nossos sites, cria as nossas criações, vamos dizer assim, né? A gente consegue deixar hospedada lá na plataforma do GitHub. Aí sim, a plataforma do GitHub tem esse gatinho. Isso não é um gatinho, né? Esse é um polvo, é um gato. É um polvinho, eu acho. Parece um gatinho, mas é um polvinho. A gente cria o nosso perfil, né? Cria os nossos repositórios e coloca o código lá. Esses repositórios, eles podem ser públicos ou privados. A gente tem essa opção, né? Públicos, todo mundo pode ver, todo mundo consegue ver. A gente consegue pegar também, né, fazer uma cópia, né, um fork, que está escrito lá a palavrinha fork, uma cópia desse código para testar, a gente consegue baixar. Se ele for privado, só o dono do perfil enxerga.
né? Fica só para ti. Então é uma opção também, se tu tem vários projetinhos na tua máquina, tu pode subir para o GitHub, né? E a qualquer momento tu pode baixar, executar e ver. Fica tudo num lugar só, organizado. E é importante também que o GitHub ele serve como portfólio, né? Muitos cadastros de vagas de emprego pedem o link do GitHub. Por quê? Porque eles vão ver o que que a pessoa já conseguiu desenvolver. Então, serve também como portfólio, né? Tu deixa os repositórios que tu quer mostrar, esse projetinho aqui tá legal, para outras pessoas poderem ver. Então, tu deixa ele público. Aí, quem estiver visitando teu perfil consegue dar uma olhada, né? Se, olha, a pessoa já consegue fazer isso, já aprendeu a fazer isso, né? E legal também porque vocês viram que desde a primeira trilha você já tem um pequeno portfólio, né? Vocês desenvolvem um site já na trilha 1. Simples, bem básico, mas já é um site. Então, se vocês, por exemplo, estão se candidatando a alguma vaga, vocês já podem passar o GitHub de vocês. Olha, eu já aprendi a fazer tal coisa, né? Então, o GitHub permite que os desenvolvedores colaborem em projetos de software e gerenciem os seus repositórios de código, tornando-se uma plataforma popular para projetos de código aberto, bem como projetos privados, né? A questão dos repositórios privados. E o Git e o GitHub são a mesma coisa, né? Muita gente confunde, nem eu falei, né? Pelo fato de falar Git, vou colocar no Git. Eles não são a mesma coisa, né? Embora estejam relacionados. Git é um sistema de controle de versão distribuído que permite que os desenvolvedores controlem as mudanças em seus códigos, mantenham diferentes versões e colaborem em projetos de software. Por outro lado, o GitHub é uma plataforma web de hospedagem de repositório, Git, que permite aos usuários armazenar e gerenciar seus projetos de software, bem como colaborar com outros desenvolvedores. A gente consegue vincular também o Visual Studio, né, ao GitHub. Então, a gente, ao invés de ficar copiando e colando arquivos no GitHub, a gente consegue já a partir do próprio código, né, do projeto que a gente está trabalhando, através do Visual Code, já subir as alterações para o Git. Nessa tarefa que eu vou passar para vocês, um passo a passo para vocês fazerem, vocês vão ver como fazer isso, tá? Então, todos esses tópicos são importantes para criar um site de sucesso que atraia e retenha usuários, né? Que é a intenção de quem quer ser desenvolvedor front. Um bom SEO pode ajudar a direcionar o tráfego para o site, enquanto um bom designer de UX e UI pode ajudar a manter os usuários envolvidos e satisfeitos. O serviço de hospedagem confiável é essencial para garantir que o site seja acessível e funcional em todos os momentos. O Git é uma ferramenta poderosa e flexível que é essencial para o desenvolvimento de software moderno. Então, vocês talvez estejam pensando assim: Rafa, não vai dar nada prático para a gente fazer hoje. Vai sim, eu vou dar a tarefinha do Git para vocês irem treinando, porque depois vocês vão ter projetos e vocês vão subir. Vocês podem usar o Git, né, para mandar o código de vocês para o GitHub. Quem não conseguir, como eu falei, né, o Git a gente tem que fazer sempre com calma e olhar bem o que está fazendo, porque ele costuma dar erro, né? Se a gente não fizer exatamente direitinho como tem que ser, ele começa a dar erro. Se começar a dar muitos erros, o que eu, Rafaela, faço? Eu pego, desfaço tudo, excluo tudo e começo a fazer de novo, né? Porque talvez ali aquele caminho, vocês vão ver que é uma sequência de comando, né, que tem que fazer para conseguir mandar as coisas para a plataforma, lá para o GitHub. Pode ter esquecido de alguma coisa, então o que que eu faço? Eu desfaço tudo e depois começo tudo de novo. Eu coloquei um vídeo também da Rafaela Ballerini, que ela também explica bem passo a passo assim como fazer. Acredito que vocês vão conseguir. E aí, se quiserem já ir treinando, né, toda vez que tiver uma tarefa para subir para o GitHub, vocês podem fazer pelo Git. Aí vocês já vão treinando.
Então, em resumo, esses termos estão relacionados a diferentes áreas do desenvolvimento de software e tecnologia, desde controle de versão e hospedagem de código até design de interface do usuário e otimização de mecanismos de buscas. E bons estudos. Então, na mentoria passada, a gente viu um pouquinho, né? Não sei se todos tiveram tempo de ver aquela playlist que eu sugeri, mas a gente viu lá como funciona a internet, né? Como os sites ficam hospedados, o que é IP, o que é DNS. E hoje a gente fala um pouquinho desses outros assuntos aí que envolvem, né, um bom desenvolvimento de um site. Não se preocupem que a gente vai ter código também, né? Vocês vão ter tarefas, vocês vão trabalhar no site de vocês que vocês desenvolveram lá na trilha 1, né? A partir da semana que vem, já com o assunto da semana que vem, vocês já vão começar a dar uma mexida no site. E assim a gente vai trilhando aí, trilhando a trilha 2, tá bom? Sigam nossas redes lá também, né? O Instagram, principalmente, que é o mais ativo. Eu também estou lá no Instagram com o meu nome, se quiserem me seguir. E é isso, meninas. Alguma pergunta? Lá depois no material vai ter cada assunto vai ter cada assunto com suas indicações, né, de conteúdo extra para vocês darem uma olhada. Alguma coisa, deixa eu dar uma espiada no site aqui. A Elaine quer se aprofundar em UI e UX, é bem legal. Eu estava vendo uns vídeos para sugerir para vocês ontem, né? E aí também estava dando uma estudadinha nessa área, uma área bem interessante, bem abrangente. A Tati fez um cursinho, tem muitas trilhas maravilhosas no TIC, em trilhas de sonho, uma até. Então pode sugerir para as meninas lá, né? No grupo. Ia falar do grupo também. Procurem ficar só no grupo da trilha de vocês, né? Trilha 2 só com o pessoal da trilha 2 porque às vezes dá conflito de informação, né? Até para mim, porque eu tô com as 4 trilhas, então eu tenho que saber quem é de quem, qual assunto a gente está falando, né? Pra não misturar. Tem uma, a Jéssica falou do material do Guanabara. A Elaine perguntando se a gente precisa ter bastante espaço no PC para lidar bem com o Git. Não. O Git ele ocupa pouquinho espaço, é um software bem pequeno. Vocês vão ver que vocês vão instalar, é bem simples de instalar. Não necessariamente também a gente precisa instalar o Git na máquina, a gente consegue fazer toda a interação com o Git através do Visual Studio. Vocês vão ver nos vídeos que eu sugeri, no material de vocês, que a gente abre o terminal do Visual Studio e consegue fazer tudo por ali. Ó, a Jéssica disse que tem trilha de UI UX na TikTok. Então, são assuntos complementares que vocês podem estudar, né? Ah, não devem, né, ficar restritos só com o que vocês veem aqui. Como eu falei para vocês, né? A gente abre caminhos aqui e vocês vão trilhando, né? Vocês vão descobrindo áreas aí que a gente vai comentando e vocês. Gostei desse assunto aqui, achei interessante, vou estudar um pouquinho mais. E tudo é complemento, né? Tudo no final lá vai fazer complemento, vai ser um todo, né? Me escapou a palavra aqui, mas assim, tu vai chegar no final lá desenvolvendo um site, mas nessa caminhada, né, tu vai aprender muitos outros conceitos junto. A Aline está dizendo que esses assuntos têm extrema importância, sim, porque a gente precisa. A gente não vai só criar um site, né, ali no Visual Studio, a gente precisa saber, né, usar a ferramenta para a gente hospedar esse site, né, como hospedar, por que hospedar, quais os perigos, quais os riscos, né. E aí, de novo, né, gurias, eu coloquei algumas coisas lá, quando vocês estiverem vendo, vocês vão ver outras sugestões de estudos, né, então quanto mais, melhor, né? Claro que entra a questão de gerenciamento de tempo aí que a gente trabalha, né? Tem todas as outras coisas que também fazem parte da nossa vida, mas
É sempre bom a gente, assim, ir descobrindo coisas novas, né? Ah, a parte de banco de dados entra nessa trilha 2 ou só na próxima? Banco de dados entra na trilha 4 ali, lá na trilha 4. Se tem alguém novo aqui, né, para explicar, a trilha um é o básico do front, né, para quem nunca viu, sim, mas ótimo, você já está curioso lá, querendo saber. A trilha um é o básico do front, né, você desenvolve um site básico. Na trilha 2 a gente aprofunda os conhecimentos do front, né, então a gente fala desses outros assuntos relativos ao desenvolvimento. Também vai deixar o site que vocês desenvolveram na trilha um com mais conteúdo, né? Com menu interativo, com card, um carrossel, de repente, né? Com o que vocês quiserem usar. A gente dá uma treinada um pouco mais no display grid, no flex, né? Miriam, pode trocar o tema do site? Pode sim. O um é para vocês conhecerem a área, né? Começarem a desenvolver. No 2 agora vocês vão ajustar, né? Vocês vão deixar o site mais profissional. Cada uma no seu assunto, né? Tu vai continuar no convite, Miriam, tu vai mudar o assunto. Que aí, assim, de repente, sei lá, um exemplo, né? Tu vende alguma coisa. Eu faço docinho em casa para vender. Vou fazer um site para divulgar os meus docinhos, né? Ou vendo roupas, de repente. Vou criar um site, né, para vender roupa. Onde é que eu posso achar ideias? Visitando outros sites, né? A gente tem muitas opções de tudo. Então, a gente não vai criar. A gente pode criar, mas é mais difícil, né? Mas normalmente, a gente vai se basear em modelos que a gente já tem para desenvolver o nosso. Então, a gente sai fazendo pesquisa, né? Ó, a Jéssica mandou no grupo o site da Thyssen Trilhas. E aí, só para continuar, né? A Aline fez o portfólio, vai continuar. Sim, aí tu pode deixar um portfólio legal, né? Colocar um link para projetos que tu já desenvolveu. E é legal também para ir quando tiver vaga de emprego, tu já ter algo pronto, né? Só mandar. A trilha 3, aí continuando, né? Então, na trilha 2 a gente aprofunda, né? A gente consolida a trilha um. A gente gosta de falar que consolida, né? Porque vocês vão trabalhar no mesmo site, só que vocês vão agregar coisas e conhecer outros conteúdos, né, que a gente não fala na trilha um. Na trilha 3, aí é lógica de programação. A gente para de falar um pouco de front e começa a falar só de lógica, né? A lógica com JavaScript. Na trilha 2 também vocês não veem muita coisa de JavaScript. No final a gente vê alguns conceitos para vocês já irem se ambientando, mas na trilha 3 é toda de lógica, né? Lógica com JavaScript. Como a gente já usa JavaScript na trilha um, 2, na 3 também a gente continua com JavaScript. E a 4 aí é o complemento do site, né? Na trilha um, na trilha 2, o site não tem back-end, não tem consulta de dados, né? De nenhum lugar, nem de lugares online, de servidores online, nem de banco de dados, né? Então a gente vê isso na trilha 4. Na trilha 4 a gente diz que vai deixar o site completinho, né? Vai desenvolver uma API para consultar esses dados, né? Vai deixar o site interativo. Quem fizer cadastro vai realmente guardar o cadastro, né? Porque até agora a gente preenche os formulários ali e os dados não vão para lugar nenhum, né? A hospedagem, Miriam, eu deixei o conteúdo ali, porque para vocês darem uma olhada. Aí eles dão dicas de como fazer, porque as plataformas elas elas explicam, né, como fazer passo a passo. Tem vídeo também de todos os lugares para ensinar a fazer. Então, a gente, propriamente dito, a gente não ensina a fazer hospedagem. A gente disponibiliza material para vocês correrem atrás. Não é que a gente seja malvado, né? Mas a gente quer. O intuito do programa, se vocês quiserem assistir a apresentação da Trilha 4, teve uma menina que já se formou, né? Que fez todo o programa.
e tem lá no YouTube a gravação da apresentação do trabalho final dela e do relato dela, como foi a experiência dela nas 4 trilhas, né? Que assim, a gente não quer que vocês fiquem esperando ou, ou dependendo só do que a gente fala, só do que eu falo nas mentorias, né? A gente quer que vocês aprendam a buscar o conhecimento, porque esse é o diferencial agora do novo profissional, né? A pessoa conseguir por si só buscar conhecimento, não precisar esperar por alguém. Ah, eu não sei fazer tal coisa, mas eu vou esperar que o fulano vai explicar. Ou assistir uma explicação e não entender direito como funciona, né? De vocês pegarem esse hábito de correr atrás da informação. Não, mas agora eu tenho várias fontes de, de estudo. Tem inclusive a inteligência artificial, né, que ajuda bastante a gente. A Elaine, para fazer a hospedagem, colocar no site para funcionar, é necessário fazer a parte. Não, a gente pode hospedar só o front. Só o front. Consegue hospedar só o front. O Git Pages também já faz isso, né? Lá no GitHub a gente tem o Pages, que é uma parte, até se vocês quiserem pesquisar, que a gente consegue publicar. Até as tarefinhas que eu passar para vocês, vocês podem já ir publicando, que daí eu não preciso baixar o projeto, executar, né? Vocês já me mandam ele publicado. Tati levantou a mão, Tati, pode falar. Senão o pessoal não para quieto, não cala a boca, né? Ah, não, menina, achei. A cada conteúdo a gente vai agregando mais e foi só para ficar na fila. Foi Isso. na hora que você falou da API. Aí eu me lembrei que eu tenho até, porque eu estou há um ano já estudando, né, essa área. De princípio foi só assim, tipo, deixa eu ver, né, porque eu gosto de tecnologia, mas deixa eu ver. Surtei logo no primeiro ano, mas depois comecei a me situar, que é tudo no seu tempo, né? Sim, Aí essa sim. parte que você estava falando de banco de dados e tudo, no caso, um curso que eu fiz, eu já tive esse acesso e já estou tendo que fazer esse processo, que eu pensei que estava acabando, mas eles não acabaram, que era mais do que quase um ano o curso terminou, me levando que eu tenho que fazer essa junção do front com back, que é para fazer essa parte Isso, do API, né? isso. Aí eu não É, quis fazer aquele negócio de pegar um projeto novo. Eu terminei trabalhando o meu, porque eu acho que é interessante a gente pegar e mostrar o quanto ele está evoluindo, sim, né? Tá, de princípio, pensando em fazer um novo para essa segunda trilha daqui. Depois eu disse, não, é bom a gente botar ele até onde ele dá, né? E se para ver, passar né? anos e ele der mais, a gente vai rendendo ele, porque vai mostrando a evolução, né? Sim, vocês vão se dando por conta como vocês. Agora na trilha 2, quando vocês forem olhar o projeto de vocês, o primeiro, vocês vão pensar, nossa, como eu já aprendi coisas novas, como eu consigo olhar de forma diferente já para esse projeto, né? Que é a evolução, assim, automaticamente que a gente vai tendo. E isso que tu falou de juntar o front com o back seria todo o nosso programa, né? Lá na trilha 4 vocês vão fazer isso. Vocês vão juntar o front que você desenvolveu na trilha um e na trilha 2 com um back-end, né? Que vocês vão aprender na trilha 3 e 4. Lá na trilha 4 vocês já vão estar praticamente autônomos, né? Vocês vão caminhar quase sozinhos já. Mas alguém Aí, quer? viu, Rafa? Eu Diga. pensava que dava para ser individual, né? Tipo, logo no começo eu fiz, eu só quero front. Realmente eu sou apaixonada pelo front, né? Mas depois de fazer um pouco de UX, UI, design gráfico, um pouco, estou agora na escola da nuvem. Então, esses conteúdos, tudo ter que mexer um pouco com o back, né? Porque, de certa forma, estuda Python, estuda não sei o quê. Então, depois de você ter tido um contato com cada um, eu vi assim, quando você escuta alguém falar, que o back é mais importante, que o front é mais importante. Ah, não, se não fosse o UX UI, não teria projeto nenhum, né? E tem As essa, às vezes, áreas, uma rivalidade, sim, né? Na verdade, é sim. um conjunto, né? A gente tem que aprender um tiquinho de cada coisa para não ficar boiando como diz, no Isso. sistema, né? Isso, para tu saber. Aí, por exemplo, tu vai assistir uma palestra, alguma coisa, a pessoa começa a falar, né, dessas coisas, daí tu já meio que tá ligado, né? Ah, isso é tal coisa, aquilo é tal coisa. E como tu falou, não tem o mais importante, né? O que que seria do back-end se não fosse o front?
E o front também não Tem teria muita isso. utilidade se não tivesse o back-end, então as duas coisas se complementam, né? Mas tem essa rivalidade, digamos assim, né? As pessoas E outro dia eu vi brincam. uma discussão sobre isso até no LinkedIn, que alguém que eu acho que era do Beck, aí Uhum. fez aquela enfeite todo como se ele era o exclusivo, isso, né? Uhum. Aí a menina entrou abordando. Eu disse: ah, não, eu também vou entrar nessa discussão aqui, porque eu já também já entrei, já me meti em cada uma de um pouquinho. Eu acho assim, não dá para dizer que você sozinho chegou lá. O meu colega tem uma mania de dizer assim, que a gente pega o osso para roer e vocês. Eu disse: não, mas você dá tela preta e a gente dá o bonito que que o usuário quer. E É, aí? Aí ele disse: é, pronto, não vou discutir, porque realmente eu não sei fazer esses negocinhos aí bonito que você faz, não sei o quê. Eu disse: ah, tá bom, então agora sim, você é importante, eu sou importante, tudo bem. é. Que a parte de front exige muita paciência, né? Quem não tem muita paciência, assim, com detalhezinhos, alinhamentos, não consegue trabalhar no front. E quem é front raiz, assim, olha um site assim e vê a diferença de um pixel lá de distância de uma coisa e de outra. É impressionante, assim, como o pessoal da área, assim, que acaba trabalhando, né? Acaba vendo tantas coisas que daí só no olho, assim, já consegue ir definindo. Outra coisa também que a gente fala pouco na trilha um é a prototipagem, né? A gente tem a ferramenta o Figma, por exemplo, que é muito legal para a gente construir sites, né? Quando a gente. Porque assim, fazer uma coisa do zero é difícil. Se a gente já tem uma ideia, fica mais fácil. E no Figma a gente consegue fazer até as interações das telas, né? Se a gente clicar num botão, vai direcionar para a gente tal lugar. O Figma deixa a gente fazer todo esse esquema para a gente ter uma ideia assim de como o site vai funcionar. Fica de sugestão aí também para vocês se quiserem dar uma olhada. Prototipagem com Figma, as empresas usam bastante. Tu falou do LinkedIn também. O LinkedIn também, Gurias, é importante. ah, a gente ter um perfil atualizado, né? E bem escrito, porque muitas vagas, muitos recrutadores, né, estão por lá dando uma olhada sempre. A gente nem sabe às vezes, mas a gente está sendo observado. Então, quem está procurando emprego, né, ou quer mudar de área, a gente também consegue seguir as empresas, né, criar alertas de vagas. E tem podcasts, né? Tem discussões, como a Tati falou ali, pessoal comentando, falando, né? Então, pessoal falando também de novidades. Porque assim, a gente fica navegando, claro, a gente vai vendo, né, as notícias e tal. Mas estar num lugar que fala só de trabalho, né, que é o intuito do LinkedIn, é uma rede social para trocar experiências, né, com trabalho, divulgar áreas também, vagas e tal. Ah, é legal ver as pessoas falando, né, do que acontece nas empresas, como é a experiência nas empresas, né? Então é bem importante a gente ter um perfil e navegar, né? Não só ter o perfil lá, mas tipo, gosta da empresa tal, lá começa a seguir aquela empresa, né? Se conecta com aquela empresa. O UX, eu gosto de UX, procura profissionais que trabalham na área, né? Não é seguir que a gente fala lá no LinkedIn, né? A gente se conecta com essa pessoa e assim a gente vai criando um network, né? A gente tem que estar por dentro, assim, das coisas, né? A Cristina falou um complemento, um complementar um complementa o outro. Isso, tudo tem uma ligação. Sim, todos os sites, né, que a gente navega, dificilmente tem só um front, né? Vai ter um backzinho lá para fazer a parte dos fundos, a parte de trás. E a Ellen bota paciência. Ellen, às vezes a gente, né? Mas assim, quando não estiver dando certo, quando a gente começa fazendo uma tarefa e não dá certo, a gente tem que parar, né? Respira, dá um tempo, ou deixa para outro dia, né? De repente não. Naquele dia ali não é um bom dia, as ideias não estão fluindo muito bem, deixa para outro dia, e assim a gente vai. Muda o foco naquela hora, né? Faz outra coisa, porque às vezes, aí no outro dia tu vai ver assim, mas era só aquilo ali. E eu não estava me dando conta aquele dia, né? Esquentei tanto a cabeça e era só aquilo ali.
E às vezes a gente até sonha, né, com soluções, ah, larga tudo e aí fica pensando, aí tu vai tendo ideias, né? Ah, eu podia fazer aquilo, podia fazer aquele outro, né? E assim a gente vai seguindo. Meninas, mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Nossa, a hora passa voando aqui, né? Bem rapidinho. Aí ele sonha. É muito. Não, tem que conseguir dormir, assim, a gente não pode também ficar pensando ao ponto de não conseguir dormir, né? Aqueles memes, assim, que a gente deita e o cérebro começa, né, a funcionar. É, cansado a gente não rende, tá te dizendo ali que quando a gente tá cansado a gente não rende mesmo. Não consegue raciocinar bem, né? Vocês vão ver que essa trilha aqui vai passar bem rapidinho também. Ah, a gente olha, já tá no final de setembro, outubro, novembro. Vão ser 3 meses só. Isso, eu escuto música, vejo dorama e quando volta, flui. É isso aí, a gente tem que achar um jeito de descansar a mente, né? De espairecer. E aí depois as coisas melhoram. Meninas, alguém quer falar mais alguma coisa? Então vou agora encerrar aqui, vou disponibilizar lá o material. Depois que a gravação tiver ok, eu vou disponibilizar também. Para quem não assistiu, né, não conseguiu participar, assistir depois. Qualquer dúvida, chamem lá no Whats, né? Ou coloquem no fórum da trilha. E assim vamos para mais uma trilha de sucesso aí, a trilha 2. Tá bom? Ai, obrigada, gurias. Vocês deixam meu Nossa, dia tá muito bom. melhor. Tão rapidinho, né? Rapidinho. Falei 40 minutos, guri. Aí eu falo mais se me deixar, já observou? Aham. É, não, a gente se empolga ali, começa a falar. É que assim, É ali porque, eu comentei só sobre tópicos, né? Mas os assuntos ali são grandes. Diga, te cortei. não, sem problema. É, tem que me frear mesmo, porque senão eu falo que em umas aulas eu quase não falo. E outra, aí quando chega no conteúdo, eu acho que é aquele negócio, o tema Te que te atrai. motiva, né? Aí Isso. aquele você, nossa, aí aquele que você não domina tanto, você fica ali, parecendo aquele bichinho no canto. Só observando, né? Para depois poder falar Exato. também. Então, meninas, uma boa semana para vocês. Muito bom começar o dia tocando, batendo esse papo, né? Na verdade, que a gente faz aqui, esse encontro que a gente tem. Tudo de bom, qualquer coisa estou à disposição. E bons estudos para todas. Tá bom? Um Tchau, tchau, beijo. Rafa. Até semana que vem. Tchau, É, meninas. tchau.